Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Um prazer enorme estar aqui de volta no canal. Queria fazer uma reflexão com vocês. Eu tenho de meditar num provérbio, né? A Bíblia diz assim, né? Tudo que vier à nossa mão devemos fazer com perfeição, ou seja, fazer com toda força, porque para onde a gente vai, né? A gente não tem, se refere, né, à morte, né? Para onde a gente vai não tem como nem ciências, nem plano, então nós temos que fazer em vida, devemos fazer, que tiver a nossa mão, fazer sempre o melhor, né? Lendo essa palavra, eu me lembrei de uma história de um certo homem, que ele saiu do Nordeste, da região muito pobre, né? E vendeu quase nada que ele tinha e foi para cidade grande, caçar emprego, vida melhor. E ele chega na cidade e o pouquinho que ele tinha acabou. E nada de arrumar emprego, não tinha estudo, não tinha formação. E aí ele se viu obrigado a ir para ser morador de rua. E na cidade tinha uma avenida, zona de mão dupla, né? E tinha umas árvores no canteiro, né? O canteirão, tinha uma avenida e outra. E ele viu naquela cidade, no centro, muitos moradores de rua, né? E ele, como trabalhador, né, do interior, mas não tinha oportunidade de emprego na cidade, que desse ele ter uma vida digna, né? O que ele fez? Aí ele viu uma árvore daquelas no meio da avenida, e ele agora foi numa construção de um resto de madeira lá, e ele pegou aquelas madeiras, fez uma escada pregando, subindo naquela árvore, e lá em cima ele juntou um bocado de madeira, fez um assoalho lá e fez uma casa no topo da árvore. E aí, por meio por fim, aí ele já fez uma escada. E aí, quando ele ia trabalhar durante o dia, né? Pedir ajuda, fazer um serviço lá. E aí ele chegava, e aí subia, quando era noite, aí ele puxava a escada, então ele botava a escada lá, não tinha perigo de ninguém subir, e morador de rua, mas não no chão deitado que nem os outros. Ele tinha a casa dele na árvore. E ele sempre procurando, mas não conseguia um emprego, mas ele conseguia. Ele era trabalhador, limpava um quintal, fazia uma faxina e, e sempre ele tinha um seu trocadinho. Então ele, para comer, né, para comprar sua comida, ele tinha. E aquela casa era uma casa simples, né? Mas era segura, porque era no topo da árvore. Quando ele subia, que ele puxava a escada, né? Ninguém o perturbava, né? E ele morou naquela casa. E aquela começou a comprar algumas coisinhas, né? E aquela casa era um morador de rua, mas que morava diferenciado dos outros, né? Embora ele estava pobre, não tinha um serviço digno, né? Permanente, uma estabilidade financeira, mas ele se diferenciou dos demais moradores de rua. E o prefeito daquela cidade fez um projeto, né, para dar uma melhorada na paisagem daquela avenida. E naquele projeto, aquelas árvores da avenida ia ser derrubada, ia dar destino outra paisagem ia ser implantada entre aquelas avenidas. E os engenheiros, a turma secretária de obra, aquelas turmas responsáveis, né, meio ambiente, foram verificar aquela avenida. E naquelas revarando árvore por árvore e medindo como é que ia fazer. E lá se depararam com uma casa numa daquelas árvores. E agora, aquela pessoa que morava naquela árvore tinha que ser desapropriada da sua casa. Só que por lei, uma pessoa, para ser desapropriada da sua casa, ele tem que ser o quê? Tem que ser remunerado. E aquela pessoa tinha vários anos já naquela casa.
E ali era a sua moradia. E agora a justiça deu ganho a ele. Aquela árvore, como estava no projeto, todas as árvores daquela avenida ia ser removida, a casa daquele homem ia ser removida. Só que para isso antes, o poder público teria que fazer o quê? Comprar outra casa, outra morada para aquele homem. Então aquela morada, por mais simples que fosse, por mais humilde fosse, sem valor, vamos dizer assim, financeiro, mas tinha todo um valor sentimental. Aquele homem tinha a sua vida, o que ele tinha era aquela casa. Os seus móveis, o que ele poderia colocar estava lá. E agora o poder público deu uma casa para aquele morador de rua, entre aspas, né? Só que ele era um morador diferenciado. Então, embora a dificuldade dele era a mesma daqueles demais moradores, só que os moradores se contentaram em morar no chão, em barracos de lonas, de papelão, dormindo no chão, sendo jogado água pelos outros, acordado pelos outros, até por os animais de rua. E aquele homem não, ele fez a sua casa diferenciada. E pela sua dedicação, pela sua, dizer assim, mente não comum, ele ganhou uma casa. E agora ele foi morar numa casa digna. Mas para isso, quando ele teve a oportunidade, ele fez algo diferente. E aqueles demais moradores de rua continuaram morando na rua. E aquele homem, pela sua dedicação, pela sua maneira diferenciada de viver, ganhou uma casa de verdade, vamos dizer assim. Então, isso é uma lição para cada um de nós. O que nós formos fazer, o que nós tivemos a oportunidade de fazer, devemos fazer sempre o melhor. Como se fosse nossa última oportunidade. Isso é que faz toda a diferença na minha vida e na sua vida. Quando vamos fazer algo, devemos botar na nossa mente. Pode ser que seja a última vez, meu último trabalho, então vou fazer o melhor. Que Deus abençoe você e sua família. Fiquem todos com Deus. Até o próximo encontro.